Sejam muito bem-vindas ao podcast Viver Bem. Eu sou Sumaika Noronha, diretora do Labovida, onde você é muito bem cuidada. E hoje eu estou aqui novamente para contribuir com você. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o tema Os impactos da menopausa na vida da mulher. E hoje eu trouxe aqui uma convidada especial, uma médica minha querida, que é minha médica também e já me acompanha, doutora Magda Noleto, que é a embaixadora da ocitocina, uma querida que eu admiro muito. Eu quero lhe agradecer a sua presença, a sua generosidade pela senhora estar aqui e a gente contribuir com... para a gente poder falar sobre a menopausa e a gente poder contribuir com várias mulheres, né? Com certeza. Em primeiro lugar, quero agradecer imensamente. Foi um dia muito esperado para poder participar com você. Além de ser uma amiga antiga, né, de profissão. Também sou farmacêutica bioquímica de coração. Somos mães de filhos que são amigos. Exatamente. E isso colaborou muito para eu ficar muito à vontade e vir contribuir com o que eu puder para todas essas mulheres que acompanham seu programa. Obrigada, doutora. Doutora, a gente vai falar de um tema, né, que eu vejo assim, que hoje é falado, mas não é tão falado como outros temas na saúde da mulher, né? A menopausa, falar sobre a menopausa, falar sobre esses desafios que a gente tem para enfrentar, para a gente poder se preparar para recebê-la. Com certeza. Né? O que é muito importante, cortando você um pouco, é deixar bem claro que eu não sou ginecologista, eu sou especialista em clínica médica e fiz pós-graduação na nutrologia. E dentro da nutrologia, eu senti muita necessidade disso que você está falando, dessa questão da menopausa. Onde eu comecei a perceber que as minhas pacientes começaram a ter dificuldades de enfrentamento desse mito, né? Que é uma coisa muito escondida e acaba gerando consequências definitivas no corpo e na mente de uma mulher. Exatamente, né? Ainda é assim, eu vejo que ainda é um tabu, né? E o medo, né, de muitos profissionais até falarem sobre o assunto, sobre a terapia hormonal, que é importante para a mulher, né? Sim. Então, eu queria saber da senhora com que idade a gente começa esse preparo para a menopausa. Então, Sumaika, é muito difícil a maioria das mulheres entenderem que existe uma idade cronológica da questão da menopausa. A gente passa por um climatério, por uma perimenopausa e por uma menopausa propriamente dita. O que significa essa menopausa propriamente dita? A ausência total do sangramento vaginal na mulher. Então, até chegar nesse período, a gente leva de 10 a 12 anos de sofrimento para poder chegar finalmente na ausência total de sangramento vaginal. É esse período que é o mais difícil na mulher. Pode ser com 39, com 43, com 48. Não tem uma idade certa que a mulher começa a sentir todos os sintomas, inclusive sintomas neurológicos, psicológicos, que muitas vezes acham que é a simples frescura, como alguns médicos que elas procuram podem dizer. E vai levando com o tempo e vai só piorando. Então, não existe uma idade certa para você entrar no climatério, que é o período bem antecipado da menopausa. Doutora, então quer dizer que a mulher só, vamos dizer assim, ela até os 50 anos ela pode entrar, ou depois dos 50 anos ela pode entrar na menopausa. Eu tenho pacientes que estão com 57 anos e ainda menstruam.
não quer dizer que ela não esteja dentro de um processo da menopausa, da perimenopausa. Ela está vivendo a menopausa, não é porque ela ainda está menstruando que ela não pode vir a ter filhos, não pode. Tem mulheres que ovulam até com 60 anos. A gente vê muitos casos de mulheres que se dizem na menopausa que chegam a ficar grávidas. Então, esse acompanhamento da menopausa, ele tem que ser bem antes que a mulher chegue a parar o processo menstrual. Uma mulher que procura você num consultório médico com a queixa que não consegue emagrecer de maneira nenhuma, já fez todas as dietas, tomou todos os remédios que ensinaram e continua acima do peso, o que você tem que ver, correr atrás? Como que está o alinhamento desses hormônios? Se aquela mulher não consegue perder peso, mesmo fazendo atividade física e comendo muito pouco, por que ela não emagrece? Ela tem que ver o que os hormônios estão dizendo para ela. Uma mulher com os hormônios alinhados dentro dos parâmetros que é concedido pela Organização Mundial de Saúde, e fazendo atividade física, uma alimentação balanceada, ela vai conseguir manter o padrão do seu corpo físico. Mas uma mulher que continua naquele processo de ansiedade, de não dorme bem, de não ter controle com os hormônios que ela tem que ter, ela não vai conseguir chegar a um ponto certo de um processo de emagrecimento. Então, eu digo que o hormônio é vida. Exatamente, né? E esse é um grande tabu, né? Porque se criou um tabu em cima dos hormônios. E tem mulheres hoje que não aceitam a terapia hormonal, né? Tem aquela cancerofobia. É isso, eu estava vindo para cá e eu estava escutando um amigo. E falar sobre isso, né? Então, eu acho importante, eu faço terapia hormonal, faço minhas reposições hormonais, porque senão eu fico em cima de uma cama. Isso. A gente vai o hormônio, eu vejo assim, o hormônio, ele é que nem uma orquestra no corpo da gente. Tem que estar tudo em sintonia. Né? Tudo sintonizado para o nosso corpo funcionar. Porque se você não produz mais aquele hormônio, como é que você vai ter as mesmas atividades? Sumaica, eu me interessei muito pelo ramo, pela linha hormonal, por causa de mim mesma. Eu entrei no climatério com 42 anos. E até os 50 anos eu ainda menstruava. E eu recorri a colegas para entender aquela questão daqueles sintomas que apareciam em mim. Eu sempre fui, que você me conhece, uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa que conversa, que tem acessibilidade. Mal conheço os outros, já estou me metendo naquele grupo e, de repente, minha vida se tornou escura. Eu não tinha ânimo, eu não tinha alegria, não tinha disposição, energia, e aquilo me causou muita angústia. E foi nesse momento que eu procurei atendimento, procurei colegas que são do ramo da ginecologia e saí de lá com uma receita de anticoncepcional oral. E eu me questionei como médica também, né? Por que eu ia tomar aquele anticoncepcional? Eu nunca, na minha vida, nem desde novinha, nunca tomei anticoncepcional. Eu nunca tive 2 filhos e de um filho para o outro usei DIU. E eu fiquei questionando, mas como foi um profissional da área, eu comecei a usar. Eu fiquei muito mal, fiquei pior do que eu estava antes. E decidi por conta própria estudar o meu caso. E comecei a fazer muitos cursos,
ver onde que eu me identificava. E com isso eu vi que, igual a mim, haviam milhares de mulheres. Com certeza. E que eu cheguei e dizia assim, meu Deus, como é que pode um hormônio me dar câncer se uma menina começa a tomar hormônio com 12 anos? Anticoncepcional. Então, o anticoncepcional oral não é nada mais, nada menos do que um hormônio. E por que que ele vai dar câncer? Nessa questão do câncer, principalmente o câncer de mama, eu tenho muitos questionamentos, as pessoas perguntam muito para mim. Não sou mastologista, mas estudo mastologia. Não sou ginecologista, eu sou uma curiosa. E o câncer é uma coisa genética que está no teu DNA. Você pode vir a desenvolver como não. Agora, se você porque minha tia de 3º grau teve um câncer de mama e eu não posso tomar, não posso usar um hormônio. Na Organização Mundial da Saúde, o último boletim acusou que a principal causa de câncer de mama é a obesidade. Aquela mulher que está no climatério e na menopausa, ela ganha gordura abdominal. Se ela repor o que ela está perdendo, que é produzido naturalmente durante a vida dela, ela vai ter que repor. Se ela não repor, ela vai ter depressão, ansiedade, insônia, indisposição, aumento da gordura abdominal e corporal e tristeza profunda. Vai tomar o quê? Antidepressivo. E que não vai resolver o problema. E não vai resolver. Então, assim, eu sou a favor da reposição hormonal. Eu faço parte de um grupo de médicos, vários especialistas, já há 2 anos. Eu sou muito entrona mesmo, eu sou metida. Eu quase pedi, me ofereci para fazer parte deste grupo. E você sabe que a gente conversa fora daqui, é um grupo de médicos de todas as especialidades. Nós somos odiados por todas as sociedades brasileiras de endócrino, de gineco. Desculpa, meus amigos que são endócrino e gineco, porque algumas sociedades são totalmente contra esses tipos de tratamento. E nesse grupo tem vários, nós somos 72 médicos do Brasil inteiro e a gente se encontra toda semana por via online. E quando quero tirar dúvida, eles tiram dúvida. E isso que me fez crescer muito no entendimento de uma mulher quando chega na minha frente e diz, doutora, eu vim aqui só para chorar. Aí eu acabo virando terapeuta, né? E a mulher chora, 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 chora. E depois que ela chora, ela diz, eu preciso de ajuda. E volta depois de alguns meses e diz, eu não sei o que eu posso fazer para lhe agradecer. A senhora me tirou de um mundo totalmente horrível para um mundo melhor. E o incrível é que essa mulher tem 60, 70 anos e já foi em vários outros médicos que dizia, tome esse ansiolítico e vá para casa. Faça seus exames, estão todos normais, não precisa tratar. E isso, o mundo, depois da pandemia, aumentou muito a questão de doenças neuropsicológicas. A depressão, exatamente, a ansiedade, as questões neurológicas ficaram muito mais afloradas. E o consumo de antidepressivos aumentou demais. Então, o paciente já chega para você e diz, eu quero tomar tal remédio, porque minha colega do trabalho está tomando e ela vive feliz. Ela conseguiu emagrecer. Então, é uma coisa muito perigosa. Está se tornando, nós que somos farmacêuticas, né? Está se tornando assim, uma coisa fácil. Não tem muitos medicamentos que é vendido sem nem receita controlada. Então, a menopausa é um misto de todos
os sintomas de melancolia, tristeza e depressão que uma mulher pode ter. E também atrapalha, né? As mulheres que são casadas, atrapalha esse período se ela não procurar um profissional, se ela não fizer reposição hormonal, atrapalha no casamento. A falta do libido, que eu queria até que a senhora explicasse um pouco, a ausência desse libido, atrapalha o relacionamento total. Porque a mulher acaba virando irmã do esposo. E isso tem que deixar, assim, abrindo um parêntese aqui, que não existe só a menopausa da mulher. Nós temos o processo de andropausa masculina, que também existe, só que do lado masculino é muito mais difícil de você ouvir um homem dizer que precisa de ajuda. Melhorou muito de uns anos para cá. Muitos homens têm me procurado para essa questão de ajuda na relação sexual. Mas, assim, eu sou casada há 33 anos e casei com o primeiro homem da minha vida em relação à questão sexual, tudo. Eu tinha 21 anos e fui criada de uma maneira muito rígida, né? Eu aprendi tudo com meu marido. E quando eu comecei a entrar na menopausa, que ele começou a notar que eu estava diferente, ele, junto comigo, ele também disse, não, eu vou fazer o tratamento junto com você. E eu coloco os implantes nele, né? E nós dois já usamos, eu uso há 6 anos implantes hormonais, e ele tem 3 anos que usa os implantes hormonais. Você falou sobre a libido. Na nossa sequência o que o hormônio causa no seu corpo, engraçado, a libido está em 4º lugar. O hormônio é muito mais energia, disposição, cognição, a evitação de uma doença de memória, que você está vendo que parece que está aparecendo mais pessoas com Alzheimer, com demência. Então, é um período de doenças neurológicas muito grande. Então, você colocando esse implante que eu coloquei nele, quando eu demorei assim uns 8 meses para fazer a cabeça dele, né? E quando ele permitiu que eu colocasse, com 4 meses ele já perguntou de novo, quando que a gente vai botar de novo? Eu disse, agora tu vai entrar na lista das minhas pacientes para ver se eu tenho horário para ti. Porque é outra vida. Então, assim, ele é o meu maior propagandista da questão, que ele sempre foi muito alegre, espontâneo, ele gosta de fazer atividade física. É meu barrigudinho, mas tem 58 anos e tem disposição para uma neta de 3 anos hoje. Ele se deparou com essa situação da falta de disposição quando a nossa neta começou a andar e ele cansava de ter que correr atrás dele. O sonho da gente era ser avô. Então, assim, na questão da libido, melhorou 100%. Muito mais. Quando eu digo assim, vou lá em casa, eu digo, eu e seu pai vamos sair hoje. Aí os meninos, né, não são meninos, vão para onde? Vamos namorar. Então, antigamente, um homem de 58 anos com uma mulher de 55 assistir TV, né? Não vai namorar, não vai passear, não vai dançar, não vai. E isso mudou. Então, o hormônio, ele é o principal causador do resgate da tua disposição, da tua coragem, né, de levantar de manhã e ter iniciar um dia. Eu sou muito adepta a isso e todos que convivem comigo, meus funcionários, os meus amigos, eu acabo colocando um hormôniozinho ali para ajudar na questão não tenho coragem, não estou conseguindo estudar, não estou conseguindo
ter memorização, porque a menopausa causa essa perca. Com certeza, a falta de concentração, você de memória. Começa a ficar irritada. Onde que eu deixei a chave? Cadê o sapato que eu usei ontem? Então, assim, a gente tem que resgatar muito isso, principalmente da mulher, que a mulher sempre foi codificada a ser 1000 coisas, né? Mãe, esposa, funcionária, amiga, filha. E isso, quando começa a diminuir, a mulher começa a pirar um pouco em relação a isso. E a gente sabe também que após os 50, 60 anos, as mulheres que não fazem a reposição hormonal, elas correm mais risco, né, a ter infartos, a ter AVC, muito mais do que os homens, exatamente pela falta de hormônio. A produção óssea também é importante, a produção de músculo, tudo está ligado aos hormônios. Olha, o que aconteceu assim nos últimos 5 anos que eu achei muito bom na medicina, porque a medicina evolui a cada dia. A gente dorme, acorda, tem uma coisa nova na medicina. E o que eu achei muito bom na medicina foi essa questão do autocuidado. Então, os jovens estão se cuidando mais. Isso foi, assim, maravilhoso, porque antes, só quem adoecia, quem internava era velho, era com mais de 50. E hoje em dia você vê que os jovens querem uma boa alimentação, se preocupam com a quantidade de açúcar, a quantidade de carboidrato. Isso foi muito bom. O que não foi muito bom foi essa procura excessiva do culto ao corpo, né? Exatamente. Que a gente tem que deixar bem claro, quando fala na questão hormonal, a gente fala naquilo que seu corpo está necessitando. Deixar bem claro isso, que não é uma reposição aleatória para ser usada para esculpir o seu corpo. Não é. E até mesmo ontem passou uma reportagem muito interessante no Fantástico sobre o fisiculturismo. Eu achei maravilhoso, porque os próprios atletas, que são conhecidíssimos, deixaram isso muito bem claro. E que usam. Que não é e que usam uma quantidade que é para o corpo deles, e que não é um uso indiscriminado, é acompanhado por um cardiologista, por um urologista, porque pode causar alterações da ereção peniana, né? E eu achei muito interessante, eu até me coloquei a ficar até o final assistindo essa reportagem, que eu achei muito boa. Mas, assim, essa questão cardiovascular, ela é muito importante. O hormônio, ele dá uma sobrevida maior ao coração. Então, se a pessoa tem já uma hipertensão arterial e toma um medicamento diariamente para controlar o aumento da pressão, ela já tem uma predisposição a ter uma alteração cardíaca. Com certeza. E com a diminuição, porque a gente produz hormônio da hora que a gente nasce, que a mãe da gente fornece na placenta, aos últimos dias das nossas vidas. Só que esse hormônio... Eu até assisti também um sobre isso, que eu achei interessantíssimo. Se a senhora puder falar, eu achei super interessante. Olha aí, a gente nem combinou. A gente nem combinou nada. Mas eu achei super interessante essa parte, que os nossos hormônios começam a ser produzidos lá no útero da nossa avó. Eu achei isso fantástico. Eu fiquei assim, de queixo. Eu falei, eu não sabia disso. E assim, Sumaica, o que é mais interessante, que eles vão aumentando até uma certa época da tua vida, nos 20 a 25 anos. E com o nascimento do primeiro filho, ou mesmo a mulher que não tem o primeiro filho, ela começa a ter um declínio disso. Exatamente. Então, o famoso envelhecimento celular. Então, a gente produz isso naturalmente. Só que essa queda de produção, você vai deixar
ela ficar até o último dia sem fazer nada. Quando você se exercita, você está fazendo com que essa produção seja acelerada. Quando você tem uma raiva no trabalho ou uma discussão em casa, você tem um vulcão de produção de hormônio no seu corpo. Porque deixar bem claro que quando fala em hormônio, as pessoas só acham que isso é a testosterona, né? Exatamente. Testosterona. Não é e bem testosterona assim. E o que é o feminino. Um dos hormônios mais importantes para a mulher é o estradiol. O estradiol. Então eles só pensam nisso. E não é só isso. E não é isso. É uma verdadeira fábrica hormonal, tanto cerebral, quanto ovariano, quanto uterino, né? E o que eu ia colocar aqui, um colega meu que ele largou a cardiologia, ele mora em Santo André, doutor André Benedicto, e ele largou a cardiologia para trabalhar exclusivamente com medicina esportiva e nutrologia. E ele, conversando comigo esses dias, ele falou... O médico, o colega médico, que recebe uma mulher entre 45 e 55 anos, com toda a clínica de calorão, irritabilidade, falta de libido, secura vaginal, tristeza, choro fácil, aumento de peso, e olha apenas os exames laboratoriais e diz: você não tem nada, você pode tomar esse remedinho aqui para acalmar seus nervos. É uma pessoa que coloca uma mulher a ser fadada ao cárcere privado. Eu achei um pouco forte, mas você olhando isso, é uma mulher que vai confiar naquele médico e vai dizer: o doutor disse que eu não tenho nada. Exatamente. Então eu vou voltar a ficar caladinha, ficar na minha e deixar acontecer. E isso ela vai piorando, mas ela confia naquele médico de jaleco branco que está ali para salvar a vida dela, que na verdade está colocando ela cada vez mais afundando. Então, essa questão do cárcere privado uterino, né, que a gente fala hormonal, a gente tem que gritar mesmo para as mulheres: se você tem algum sintoma. E outra coisa: doutora, eu não tenho condições de fazer um tratamento com a senhora. Não precisa ser comigo. Só precisa você já chegar e dizer: doutor, eu estou doente e eu quero ajuda. E esse médico, você tem que sair de lá com alguma definição, ou para uma psicóloga, ou para um neurologista, ou até mesmo para um clínico. E aqui eu acho que no Centro de Referência da Mulher já tem médico que faz o climatério. Tem. A reposição hormonal ela pode ser feita com comprimido também. Então tem médicos para poder orientar e poder ajudar a gente a atravessar essa fase da vida da gente. E, Sumaika, o que é muito bom, que assim, eu digo, gente, eu estou vivendo os melhores anos da minha vida, porque a gente tem o principal, a internet, que está aí com várias informações. Uma pessoa nunca entra no meu Instagram sem eu responder. Pedir ajuda não é vergonha para ninguém. Exatamente. A mulher ou o próprio homem pode chegar e dizer: como que eu posso ter essa ajuda? Então, assim, eu sou de uma medicina que eu digo que eu me formei numa época errada. Era para eu ter formado quando a medicina estava mais evoluída. Mas, assim, eu fui sempre o contra dentro da minha turma. Quando falava uma coisa, eu questionava. Os próprios professores, né, que são meus mestres, diziam isso. Mas hoje, assim, eu tenho orgulho e respeito por todos, porque quando eu tenho um problema com uma paciente, eu tenho a humildade de ligar para aquele professor e pedir ajuda dele. Então, o que eu acho que está faltando muito em alguns colegas da área é abaixar um pouco a crista e me ajuda.
Eu não entendo isso. Eu quero dar uma sequência para isso. E ir atrás de... Assim como eu fui. Entendeu? Entendi. Então, a gente precisa colocar na cabeça das mulheres que elas não são doentes. Elas estão, no momento, doentes. E podem ser ajudadas. Mas... se a gente não repor esse hormônio, Sim. a gente pode adoecer. Por quê? Porque vai levar a várias doenças. Sim. Vai levar doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, doenças depressivas, psiquiátricas. Exatamente. Não, como eu tive uma fala anterior, hormônio é vida. Eu sempre carrego isso comigo. Não é todo paciente que entra no meu consultório que eu vou dizer, vou botar, lógico que não, né? A pessoa tem que ter coerência. É solicitado vários tipos de exames e, baseados nesses exames, a gente vai ver, junto com a clínica médica, que sempre será soberana, a clínica é soberana, pode o exame estar dizendo que não. Mas você tem que ter o olhar para os sintomas do paciente. Se o paciente está com queda de cabelo, com depressão, com aumento de peso abrupto, com irritabilidade à beira de um colapso nervoso, você tem que tratar aquela emergência inicial. Exatamente. E a partir daí você começar a ver os outros. Olha, outra colega muito próxima minha, uns 3 meses atrás, eu liguei para ela. Amiga, eu tô com um caso assim, de uma paciente de 69 anos. Eu não sou ginecologista e eu tô com um problema assim dessa paciente. E ela não consegue, ela não quer outro médico que não seja eu. Aí essa colega virou e disse: Magda, eu comecei a fazer uma medicina que eu sou a médica completa dos meus pacientes. A única coisa que eu não faço é o exame de Papa Nicolau, que isso eu deixo para o ginecologista ou para a enfermeira do SUS. Mas o resto, que é para tratar dela, eu vou tratar. Então, eu não vejo paciente por pedaços. A medicina começou a querer tratar só doença, não trata a vida. Não previne também, né? Ela não está tratando a vida. Preventiva. E o que adianta eu dar o remédio da dor, se quando passar o efeito daquele remédio, a dor vai continuar? Voltar. Então, aí foi isso que eu comecei a fazer, né? Aí teve uma que disse: a senhora não quer ser minha psicóloga? Eu disse: não, amiga, não quero. Eu quero te tratar de uma maneira adequada e que eu não tenha responsabilidade que não é da minha profissão. Então, Sumaica, eu vejo a medicina... eu ser médica, que você conhece o meu caminho, né? Para mim, no início, eu logo em 5 anos depois que eu formei, eu dizia: para que eu fui me meter nisso? Para que eu quis ser médica? Eu preciso ter um ponto, porque não é só ir no posto, atender, ir no hospital, fazer reanimação. Eu não quero isso. O que é? Para quê? E eu vou te dizer, eu só descobri o motivo. Eu só descobri o motivo tem muito pouco tempo, de 2017 para cá. E eu vi o que realmente é a medicina na minha vida. Ela não é só o financeiro, que é muito importante. Você também, precisa ter, todo mundo precisa ganhar dinheiro. Mas a medicina se tornou uma necessidade na minha vida, de conhecimento e de autocuidado para todo mundo que me procura. Então, eu não me canso de aprender e não me canso de ver que a medicina tem vários leques de sabedoria que está ali, qualquer um pode ir, só basta você ter a vontade. E no caso da mulher, eu me interessei porque eu sou mulher. Eu tenho 50, estou prestes a fazer 55 anos, e eu não quero ficar como minha mãe na época que ela tinha 55 anos, doente, porque não tinha tratamento de
reposição hormonal numa menopausa. Exatamente. Então, hoje a gente tem toda uma perspectiva e uma evitação de doenças mais sérias, inclusive os infartos, as anginas, as TVPs, né, que são tromboses venosas. E eu tenho amigas que não querem fazer reposição, porque tem medo do câncer, porque tem medo do mito que já foi implantado. Pois é uma questão muito séria. Doutora, e a reposição hormonal, ela é só... Porque muita gente pensa, não, eu vou fazer reposição hormonal, eu vou aqui com o ginecologista, vou tomar as medicações, vou passar lá o gel, vou colocar o implante, pronto. Eu já fiz a reposição hormonal, então já resolveu o meu problema. Entendeu? Então, eu queria que a senhora falasse sobre isso. Então, quando a gente fala de TRH, que é a terapia de reposição hormonal, que existe tanto para o sexo masculino como para o sexo feminino, ela não se baseia só nos pellets, nos implantes, né? Deixar bem claro que implantes hormonais, eles são medicamentos, né? Que são indicados de acordo com a necessidade de cada pessoa. Nós temos eles como implantes silásticos, que são iguais o Implanon, que é para evitar gravidez. E tem os pellets, os famosos pellets, que são os comprimidinhos. Esses são um tipo de TRH. Existem outros tipos de TRH, que são as pílulas, indicações medicamentosas de acordo com cada idade, cada situação. Existem os cremes, que são manipulações, os cremes tópicos, que são manipulações baseados também na necessidade do corpo. Você vai no médico, o médico faz aquela receita de manipulação e você leva para uma farmácia adequada em tratamento que tenha a matéria-prima do tratamento hormonal. Nós temos também os cremes vaginais, que são terapias de reposições hormonais que a mulher utiliza em alguma fase da sua vida, né? Que você pode comprar também através de uma receita numa farmácia. E os injetáveis, né? Que é a famosa testosterona, que eu gostaria até de abrir um espaço aqui e falar sobre a famosa testosterona que os homens usam muito, que tem uma facilidade incrível de acesso. Chegam numa farmácia que conhece o balconista ou farmacêutico e eu quero tomar essa injeção de testosterona intramuscular. E, lógico, qualquer coisa que você toma imediatamente é aquele boom de reação. Fiquei top, fiquei com energia, fiz a minha reposição. Mulher também faz isso. Alguns medicamentos intramusculares. E dá 20 dias, cai totalmente a energia daquele paciente. O que ele faz? Vou tomar outro. Por conta própria, uma automedicação. E o que acontece com isso? Ele chega a ter uma quantidade tão grande de testosterona dentro do corpo dele que não vai ser utilizada pelo corpo dele. Um exemplo, um homem de 30 anos que fica tomando e chega a 1.200 de uma testosterona dosada no sangue, né? Eu tenho 1.200. É um homem para ter um abdômen de tanquinho. Um homem com uma testa de 1.200. É um fisiculturista, né? E o homem, quando tu olha, é um sedentário, fumante, que é hipertenso e tem uma testosterona alta. Tá errado. Essa testosterona tem que ser diminuída imediatamente e equilibrada até a quantidade que é necessário para
o fornecimento de energia para esse corpo. Só que a gente é muito imediatista, a gente quer o agora. O resultado, né? O resultado imediato. E ocorre as automedicações. Mas a terapia de reposição hormonal, ela existe por via oral, via intramuscular, via tópica, via vaginal, via subcutânea. E está, assim, os médicos que têm o entendimento desse tratamento oferece as opções para aquele paciente, e a gente sempre começa com uma via tópica para ver como é que funciona o resultado dele. E aí, eu coloco o implante, eu fico só com o implante. O que eu posso fazer para me ajudar mais, além da reposição hormonal? Né? Porque também não adianta eu colocar um hormônio, passar um hormônio, tomar um hormônio, eu estar com o meu corpo todo inflamado. Isso. Porque a senhora é médica, a senhora sabe disso. Pronto, chegou num ponto. Então, como é que eu faço? Como é que eu devo agir? Né? Porque não é só colocar o hormônio. Como é que eu devo agir? O que eu devo fazer? Mudar a alimentação, atividade física? O que eu devo fazer, doutora? É como eu falei para você. O médico que vai atender aquela paciente que está com 45 mais, a gente chama 50 mais, 60 mais, não, a gente nem fala mais a idade certa da paciente, né? Quando ela procura, que você escuta as primeiras queixas dela, primeira coisa que assim, eu faço e que é mandatório para um médico fazer é procurar como é o estilo de vida daquela paciente. Como é? Ela dorme bem? Você dorme que horas? Como é seu sono? Porque a gente sabe que um sono reparador, ele é extremamente importante para uma mulher ter um dia melhor no outro dia, para a produtividade daquela mulher. Então, você faz todo um questionamento, como é a alimentação dela, como é a questão do consumo exagerado de carboidrato ou de açúcares, né? Não, doutor, eu tomo cafezinho sem açúcar, mas come pizza à noite com ketchup e maionese. Come tudo. Não, doutora, eu não tomo cerveja. Não, nada contra a cerveja. Eu não tomo cerveja, mas tomo 1 litro de Coca-Cola. Ai, doutora Magda, a senhora não come nada disso. Como. E como porque meu marido é comedor de pizza. Se botar ele num rodízio, então a gente tem que balancear o consumo de algumas coisas em alguma idade já que você está entrando no climatério. Como você falou, a palavra inflamada, que as pessoas não entendem o que é essa inflamação. Inflamação é uma inflamação completa do corpo inteiro. Se eu tenho um corpo inflamado, é porque eu estou me alimentando com alimentos inflamatórios. E todo e qualquer alimento que é industrializado, ele é um alimento inflamatório. Exatamente. E quando você está num processo de emagrecimento, de reeducação alimentar, para a gente colocar um hormônio para essa mulher usar, a gente tem que, ao menos, fazer um detox corporal nessa mulher. E esse detox corporal, muitas vezes, fica difícil de ser só com alimentos, porque ela não odeia legumes, ela não consegue comer um alface. Ela só come se for a batata doce. A batata doce ela pode comer todo dia, mas o índice glicêmico da batata doce é muito alto. Uhum. Então, você acaba brigando com alguns itens do dia a dia daquela mulher, porque uma é totalmente diferente da outra, não dá para seguir a regra, né? E outra coisa, eu tiro por mim, eu sou muito preguiçosa para atividade física.
Então, a gente sempre arruma uma desculpa. A mulher arruma uma desculpa para não ir fazer atividade. A única que acorda de madrugada é tu, Sumaika. Que eu tenho inveja. Eu faço mesmo. Eu digo que também só de segunda a sexta. Não, mas sábado e domingo eu não vou. O importante é fazer. Porque mas eu procurei isso aí por causa da menopausa. Eu sei o que eu estou passando, estava passando e ainda passa. Pronto. Então já é uma questão da queima calórica aliviar muito no processo inflamatório corporal, né? Então a gente tem que ter muito controle na alimentação e somente eu assim, não vou chegar, tu não chegou no primeiro dia no meu consultório e eu já indiquei o hormônio para ti. Não foi assim. Não foi assim. Então, a indicação hormonal é depois de um processo de desinflamação corporal, porque senão eu não vou dar o resultado adequado para aquela paciente. E quando ela chega, que ela diz assim: meu marido já me achou mais fininha. O que foi que a senhora colocou na minha fórmula? Nada demais, só repus os minerais e aminoácidos que o corpo dela não está mais produzindo. Então, isso que vai fazer um processo de desinflamação, né? Outra coisa que é muito triste, uma pessoa dizer assim: eu tô nesse meu peso, mas eu sou uma pessoa feliz. Eu não me incomodo. Não, tudo bem, você pode ser o peso que for, pode estar acima do padrão, que eu não gosto de seguir padrões, mas você tá com seu coração bom? A sua saúde, né? A sua carótida tá boa? Você consegue andar 30 minutos sem parar? Você sobe escada? Você dorme bem sem roncar? Você consegue ir no banheiro fazer o 2 todo dia? Então, todo esse questionamento não é porque eu não quero ser magra que eu não posso ser saudável. Então, a terapia de reposição hormonal, até mesmo para essas pessoas que procuram um tratamento mais enérgico, né? De perder peso com mais facilidade, com alguns tipos de procedimento, eles têm que ser dentro de um padrão de desinflamação, porque vai perder 10 quilos, vai achar que está bem, vai voltar a comer tudo de novo, voltar a ser inflamada e voltar 3 vezes mais pesada do que era antes, porque não teve o alinhamento hormonal. E não é só a gente fazer a reposição, né? A gente tem que cuidar de tudo. Alimentação, esporte, cuidar do nosso intestino também, que é super importante, porque se o intestino está inflamado, se o intestino está doente, tudo nosso adoece. Então, as maiorias hoje das doenças que estão vindo estão relacionadas ao nosso intestino. Então, a gente tem que cuidar de tudo. E tu já notou que o índice de câncer intestinal nos jovens adultos cresceu muito. Nós temos um índice bem elevado nessa questão da procura de colonoscopia na idade de 30 a 40 anos, por questões de investigação de cânceres intestinais. Então, era uma coisa que antigamente você via pouquíssimo, mas o consumo de alimentos industrializados, as proteínas, né, que são aleatoriamente compradas na prateleira, sem uma indicação apropriada, né, que resseca o intestino, aí aquela moça fica dias sem evacuar, com aquele intestino totalmente petrificado, e depois faz uso de laxantes, usos contínuos, porque que piora a situação, e o que era mais fácil era ter uma alimentação mais balanceada e um controle acompanhado por um profissional da área. Doutora, e muitas vezes a mulher, ela
acha que não tem sintoma na menopausa, né? Porque tem mulheres que sentem muito, tem mulheres que sentem pouco, mas todas as mulheres sentem. E com a baixa da produção hormonal, esses sintomas são silenciosos. Quais seriam esses sintomas? Então, antes de mais nada, é bom deixar bem claro que a quantidade de hormônio bioquimicamente de uma paciente não quer dizer que é aquela igual referência laboratorial, né? Existe um parâmetro laboratorial que diz que é de tanto a tanto, que é o que é esperado. Valor de referência. Os valores de referência. Uma mulher, vou dar uma idade aqui, uma mulher com 28, 29, 30 anos, que é uma mulher que a gente espera que já tenha filhos, né? Que já está estabilizada profissionalmente, que já tem um casamento e por aí fora. Eu sou feliz, eu não tenho isso. Então, existem algumas coisas, tipo, eu tenho 30 anos, trabalhei, sou empresária, cheguei em casa, tô com uma canseira nas minhas pernas, que eu acho que são minhas varizes. E eu vou só colocar as pernas para cima, foi porque eu fiquei o dia todo de sapato alto, sempre tem uma desculpa. E aquele sintoma do cansaço, da fadiga muscular, passa despercebido. Outra coisa eu passei não dormi bem à noite. Uma mulher de 30, 35 anos. Não dormi bem à noite. Eu acho que foi a raiva que meu chefe me fez no dia anterior. Que eu tô com essa raiva engasgada e me deu uma dificuldade de sono. Acordei várias vezes no meio da noite, ou para ir no banheiro, ou para beber água. Então, não tive uma noite boa. E isso começa a acontecer várias vezes no mês. Isso eu vou atribuir a um estresse. Mas por que eu estou estressada? Por qual motivo? Que eu não tenho um problema para estar tão estressada e preocupada assim. Então, acaba passando despercebido essa insônia silenciosa. Outro sintoma que as mulheres reclamam muito no consultório é a ausência da libido, né? Que sentem que quando vão manter relação sexual, a vagina está mais ressecada, né? Seca, não tem aquela lubrificação natural e começa a ter problemas de vaginites, que são aquelas doenças vaginais, né, de repetição, como candidíase, que é um fungo que dá muito na mulher no período pré-menstruação. E começa a associar isso muito porque eu estou estressada, aí puxa tudo de novo. Porque eu estou cansada, porque o meu filho ficou de prova final, isso me deixou fora do eixo. Esses sintomas individualizados nunca vão ser o motivo principal de uma mulher achar que ela entrou no climatério. Por quê? Porque são coisas isoladas. Porque na cabeça de uma mulher só existe a menopausa. Como eu falei, só existe aquele dia que eu estou esperando ansiosamente por não menstruar, por não ter mais sangramento. A menopausa é uma data, né? É uma data, é estipulado. E antes disso, existe muita coisa ainda para rolar, que é o chamado climatério, né? E tem a perimenopausa. Então, esse climatério vai aparecer como sintomas isolados, que a mulher vai achar que isso nunca vai acontecer com ela. Até chegar o momento, tem outras, Sumai, que é bom deixar claro, tem outras que não tinham enxaqueca, começou a ter enxaqueca. Eu estou começando a ter quadros enxaquecosos. Aí vem com vômitos, com ânsias,
com dificuldade à claridade, eu tenho que ficar quietinha. Aí vai procurar o especialista da neurologia, né? E o especialista identifica, né, que é um quadro enxaquecoso e vai passar a medicação para essa enxaqueca. E essa medicação nada mais é do que antidepressivos, que é o que se trata medicamentosamente a enxaqueca. Mas não vai atrás do motivo que causou essa enxaqueca. Então, aquela mulher vai ficar um período sem sentir nada. Ele só trata ali a doença na hora. E não vai atrás da causa. A causa. Então, é isso que as suas colegas, as suas amigas, que são da sua época de idade, porque você é uma menina, né? Na sua época, que acham que não estão ainda nesse processo. E que no dia que elas acordarem para esse tratamento, né, para esse cuidado, não é nem tratamento, eu digo que é um autocuidado com ela mesma, ela vai perceber o quanto tempo ela perdeu, porque aquela condição já vai estar instalada. Né? Se eu tivesse esse conhecimento mais cedo que eu tenho hoje, até que a minha profissão, né, que a nossa profissão como farmacêutica, a gente estuda a parte hormonal todinha, a parte bioquímica todinha, me levou, eu teria feito minha reposição hormonal desde cedo, porque se a mulher ela começa a fazer desde cedo, ela vai ter sintomas, mas é mínimo. Sumaika, tu tem uma filha e um filho, então assim, a minha filha, né, que é da idade do seu filho, eu não tenho medo nenhum em dizer aqui e não estou nem um pingo preocupada com as críticas que eu possa ter, que eu sei que vão haver, e isso não me interessa. Eu comecei uma reposição hormonal dentro dos parâmetros, lógico, eu não sou louca, acompanhada pela ginecologista da minha filha, discutindo com a ginecologista e colocando os meus pós e contra. Eu comecei a reposição da Amanda, ela tem 27, tem 4 anos. Então, o que é que eu estou dando para ela? Eu estou dando vida. Eu não quero que ela chegue aos 30, 35 sofrendo nenhum tipo de processo que eu poderia, como mãe médica, ter tratado antecipadamente. Eu não estou dizendo que as meninas nessa idade têm que fazer, mas a minha filha, que é da minha responsabilidade, que eu sei que sofria 15 dias numa cama devido a TPM, não tinha vida. Então, eu, como médica e mãe, optei pela reposição hormonal dela. E ela usa, sim, ela usa implante, ela usa creminho, ela não menstrua, já tem 4 anos, eu não deixo ela menstruar. E no dia que ela quiser ser mãe, a gente volta tudo de novo e conserta tudo de novo. Mas o que eu estou dando para ela hoje é em forma de amor. É o autocuidado que ela tem que ter. Então, hoje ela tem uma vida totalmente diferente de 4 anos atrás. Eu não seria não digo nem boa mãe, que isso não existe. Uma médica satisfeita na minha profissão se eu visse minha filha sofrer e não fizesse nada para isso, que é o que acontece com algumas mulheres. Então, aquela situação de você menstruar 10 dias, você já pensou? Uma mulher sangrar. E as cólicas? 10 dias. E as dores, as contrações, porque são contrações uterinas. Você ficar com os seios sem conseguir colocar o sutiã, porque tá tudo dolorido. Você ficar toda inchada. São 10 dias. Que a mulher sofre, hein? Então, até isso, a medicina avançou muito nessa questão.
E nós temos no SUS também. Nós temos hoje, graças a Deus, nas UBSs, a colocação de DIU, né? De DIU, que evita o consumo exagerado do anticoncepcional oral, das injeções para ficar sem menstruar 3 meses. Isso me dói tanto, Sumaika, quando uma mulher chega para mim, uma menina de 27, 30 anos. E naquela época usavam muito mais injeções. Sumaika, quando uma mulher chega para mim e diz: doutora, eu tomo injeção. Por que você toma injeção? Para eu não menstruar 3 meses e não correr o risco de engravidar. Aí a gente volta na questão, o hormônio dá câncer. E essa mulher que toma injeção 3 meses, o que ela toma é uma bomba de hormônio, que futuramente vai vir como alguma consequência, né? Mas é o que ela foi orientada. Então, os sintomas que as mulheres sentem no climatério, na menopausa, pode até ser uma dor no olho. Ai, meu olho começou a doer. Por que será? Eu vou no oftalmologista, o oftalmologista me manda para o neurologista. Eu faço uma TC, não deu nada. Pode ser qualquer deficiência de minerais e nutrientes que aquele corpo já está avisando que não tem. Entendeu? Uhum. Então, isso é muito individual, né? E assim, eu vou lhe fazer uma pergunta. Pode fazer, aqui que você quiser. Que isso aí, várias pessoas pediram para eu fazer. Quando é que a mulher para de fazer reposição hormonal? Nunca. Foi o que eu falei. Nunca. Eu tenho pacientes que... eu tenho uma paciente que tem 80 anos. Ela é mãe de uma enfermeira que me conheceu quando eu era acadêmica de medicina. E essa enfermeira virou e disse para ela: mãe, a única saída para a senhora é a doutora Magda. E eu fiquei muito emocionada quando eu vi que ela levou a mãe dela lá. E ela chegou sem andar direito, apoiando e tudo. E hoje, depois de vários tratamentos, várias coisas que eu passei, ela manda mensagem para mim. Ela tem o meu telefone e ela diz: hoje eu fui sozinha lá no mercadinho da esquina. Eu consegui varrer o quintal. Uma mulher de 80 anos que nunca conheceu o que era uma reposição hormonal. E a gente fez para ela, está fazendo para ela de uma maneira sutil, entregando a ela uma energia, uma disposição, um dormir melhor que ela não conhecia. E ela teve câncer, ela tratou com quimioterapia, ela estava fadada a ficar sentadinha numa cadeirinha de macarrão, vendo o tempo passar. E é uma mulher que sempre foi enérgica. E ela fez 80 anos e ela conversa sempre comigo e ainda briga quando as filhas não levam ela lá comigo. Então, assim, eu tenho pacientes de todas as idades. Inclusive, a minha mãe, que não mora aqui, ela diz assim, que quem dera que ela pudesse morar perto de mim para eu cuidar dela, né? Porque é uma sequência, não é só eu mandar para ela o tratamento, tem que ter alguém acompanhando ela. Então, a reposição hormonal é uma coisa até os últimos dias da sua vida. Não é doutora, mas eu vou ter que ficar viciada, condicionada, presa a um tratamento. Meu Deus, eu tomo um remédio para pressão tem mais de 15 anos. Eu também tomo, até o resto da minha vida eu vou ter que tomar. Aí tem gente que fuma carteiras e carteiras de cigarro e não se acha preso àquele vício. E uma coisa que vai trazer vida para aquela pessoa, ela ainda acha errado acha que vai ficar viciada naquele tratamento. Pois eu te falo, com toda a minha honestidade, se for para ficar viciada nos meus hormônios, eu sou a maior viciada do mundo, porque
Quando não tem ninguém para colocar em mim, eu mesma coloco em mim, com a ajuda da minha enfermeira. E chega assim, tá chegando 5 meses, eu não espero nem 6 meses. Chega no 5º mês, eu começo a sentir que aquilo que é Magda, que é a Magda, tá diminuindo o percentual, a potência, eu já digo, meus hormônios estão acabando. Então, já cuido em repor novamente. Não tem jeito. Infelizmente ou felizmente, graças a Deus a medicina tem isso pra gente, né? Que é uma molécula criada em laboratório por pessoas inteligentíssimas que pensaram. Isso é necessário para a vida de uma mulher. São bioidênticos, né? E assim, o professor, eu acho que tu conhece, Elcimar Coutinho, já ouviu falar, né? Foi o gênio da gestrinona, que ele criou essa molécula de gestrinona para tratar doenças da mulher, né? Como endometriose. Não é só a vivacidade, a energia. O hormônio, ele trata doenças. A endometriose é uma doença comum entre as mulheres, que fazem até as mulheres não conseguirem realizar o sonho de ser mãe, dependendo do tipo de endometriose. Adenomiose, vulvovaginoses. Então, assim, eu não sou ginecologista, mas isso existe. Para tratar isso, não precisa ser só o ginecologista. A mulher pode chegar para a médica de confiança dela e dizer: doutora, eu descobri que tenho endometriose, morro de dor, não vou mais ter filhos, sou laqueada e me disseram que eu tenho que tirar o meu útero. Às vezes precisa, mas tem graus que é só o uso da gestrinona. E até enxaquecas, Sumaika. Eu trato enxaquecosas com gestrinona, que ficam assim, sem uso de medicação por muitos meses. Então, o hormônio, ele tem muita coisa para dar para a mulher. Basta o profissional, tem que ser capacitado, lógico, né? A pessoa procurar um profissional de confiança e questionar, perguntar mesmo. Tem que perguntar como é que age, como não age, porque aquele profissional tem que saber o que aquilo vai fazer no coração, no cabelo, no pé da pessoa, como é que vai agir, que é a parte da fisiologia, né? Então, não é só querer ganhar o ônus, né? Que é mais fácil. Doutora Magda, te agradeço, sim, pela sua vinda e a gente poder compartilhar com tantas mulheres essa explicação, porque não foi uma explicação, foi uma aula, né? Um assunto tão importante para todas nós. E, assim, eu também sou apaixonada pela essa parte hormonal e menopausa. Então, eu só tenho que te agradecer a sua vinda. Foi ótimo você poder compartilhar esse momento aqui com a gente, de conhecimento, de querer explicar, de ter essa boa vontade de falar uma linguagem fácil para todas as mulheres entender a importância de uma reposição hormonal e a importância do que é a menopausa. Assim, eu estou muito, muito, muito feliz de poder colaborar, né? Porque ninguém sabe tudo, então se você sabe um pouquinho, você passar aquela informação para o outro e o outro passar para o outro. É assim que a gente vai criando mais vínculo entre nós mulheres mesmo, né? Exatamente. Sem vergonhas, sem tabus, sendo bem direta e tentando ajudar o máximo possível a quem precisa. Eu que agradeço, assim, fiquei muito feliz e, inclusive, eu que quase me ofereci para vir. Mas, assim, foi ótimo, eu e a Sumaika, a gente tem uma amizade antiga, eu não poderia deixar de maneira nenhuma. Eu tenho o maior prazer em receber a senhora aqui e a senhora está podendo falar de todo esse assunto
que é super interessante para todas nós. Doutora, eu queria que a senhora deixasse aqui o seu contato, onde a senhora atende, a sua rede social, como encontrar a doutora Magda. Então, de cor eu não sei o contato do telefone, mas eu tenho um local de atendimento que fica na Rua Rodrigo Farias, número 209, Messejana. É bem pertinho ali do Grupo Baiano e do Detran. E eu atendo 3 vezes por semana, terça, quinta e sexta. E nós temos atendimentos de clínica médica e da parte de nutrologia, entrando junto com as terapias de injetáveis. O meu Instagram profissional é a Spaziomed Doutora Magda Noleto, @Spaziomed Doutora Magda Noleto. E eu tenho também o meu pessoal, que eu também gosto de dar para os meus pacientes, que é só Magda Noleto. Então, pode perguntar, quem quiser, tiver dúvida, entrar em contato, eu vou pedir para colocarem um contato telefônico lá do consultório e a gente faz com o maior prazer o atendimento de todo e qualquer situação de queixa feminina. Pode procurar. Tá ótimo, doutora. Eu queria que a senhora pegasse aí esse presentinho. É um agrado nosso. É presente, ganhei. Do nosso podcast. No dia que a senhora for assistir o seu. Ai, meu Deus, eu acho que eu não vou querer assistir. Pra senhora tomar aí um café, um chá. Menina, tu sabia que eu já estava pensando, quando terminasse, eu ia dizer, ei, eu vou levar essa daqui para mim. Olha que chique. Linda, né? Ai, me poupe os outros que me deram as outras de presente, mas essa daqui vai ser a mais especial. Usada. Linda, muito obrigada. Tu tá chique, hein, Sumaika? Parabéns. Obrigada, doutora. E se você que nos assistiu quer saber mais sobre saúde e bem-estar, siga o meu Instagram e do Labovida. E agora, lembrando que existe já o nosso Spotify e o TikTok. Fiquem atentos ao próximo episódio do podcast Viver Bem. E depois eu vou revelar a próxima convidada para vocês. Obrigada e até a próxima.